Graça e paz, amigos, meus irmãos. Deus os abençoe. Quero gravar uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês. Antes, porém, eu peço que você se inscreva no meu canal. Se você gostar, dá um like, compartilhe e faça com que essa mensagem chegue até a vida de outras pessoas, principalmente nesse tempo onde muitos estão em casa, em desespero, em depressão, que perdeu algum ente querido, que está desempregado ou passando uma crise financeira. Essa palavra é para a sua vida e para você abençoar a vida de outras pessoas. Quero ler um texto aqui em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Assim como estavam no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantando-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que o fato de estarmos fazendo a vontade de Deus não significa que não enfrentaremos tempestade. Veja que os discípulos aqui estão seguindo Jesus, estão seguindo uma ordem de Jesus. Jesus deu uma ordem: olha, vamos passar para o outro lado. E os discípulos estavam obedecendo a ordem de Jesus, estavam seguindo Jesus, estavam fazendo a vontade de Jesus. Mas isso não impediu que eles enfrentassem tempestade. Então eu quero falar para você: o fato de você estar fazendo a vontade de Deus, estar procurando viver a palavra, os seus mandamentos, seguindo a sua direção, não significa que você não vai enfrentar tempestade. Entenda que mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você procurando seguir os seus mandamentos, em algum momento da sua vida você vai enfrentar tempestade. Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aqueles que têm um chamado, que é chamado por Deus, eles vai passar por tempestade, vai passar por tribulações, porque tudo vai cooperar para o bem, a fim de cumprir um propósito. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, porque nós somos chamados por Deus. Mas entre o chamado e o propósito, nós temos a tempestade. E é isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a tempestade da vida, enfrentando as tempestades da vida. George William Burton foi um marinheiro que sobreviveu ao desastre do Titanic. E ele conta que quando ele percebeu que a água estava realmente entrando dentro do navio, ele começou a entrar em desespero, começou a ficar apavorado. Logo chega o capitão, pede para a tripulação toda subir para o convés,
do navio e ele sobe apressadamente. Quando ele chega no convés, ele percebe que há muitos botes e conta, segundo ele, que os botes daria para salvar toda a tripulação. Mas aconteceu um detalhe. Por falta de treinamento, a tripulação não soube o que fazer naquele momento. E muitos morreram, mesmo com o equipamento ali que poderia salvar suas vidas. E é isso que eu quero frisar. Muitos de nós vivemos apenas na bênção, desfrutando da bênção. Mas nunca nós nos preparamos para a tempestade. Nós nunca nos preparamos para as tribulações. E não nos preparamos para a adversidade. Então, quando Jesus ele conduz os discípulos para o meio da tempestade, porque Jesus sabia que se levantaria uma tempestade, dá a entender que Jesus ele conduzia os discípulos para o meio da tempestade. É porque Jesus queria justamente fazer os discípulos passar por esse treinamento, passar por esse estágio de enfrentar a tempestade da vida, de enfrentar a realidade, adversidades da vida. Muitos vivem a bênção, mas não se preparam para as tribulações. Quando as tribulações chegam, se desesperam, não sabem o que fazer. Então, foi como esse sobrevivente do Titanic. Estava ali, mas quando chegou a tempestade, ou quando chegou o problema, o caos, entrou o desespero e muitos ali morreram porque não sabiam o que fazer. Quero falar para você nesta noite. Quando Jesus nos conduz para o meio da tempestade, Ele quer nos ensinar duas coisas, duas lições, para nós tirarmos com as tempestades da vida. Primeiro, Ele nos conduz no meio da tempestade para nós nos conhecer. Na tempestade você realmente vai se conhecer. Sabe por quê, irmãos? No meio da tempestade, nós vemos que nós não somos tão corajosos como parece. No meio da tempestade, nós não somos tão habilidosos. No meio da tempestade, as nossas respostas lógicas, os nossos raciocínios, as nossas ideias, os nossos argumentos não funcionam. No meio da tempestade, percebemos que não temos o controle de nada, apesar da experiência. Ou apesar do conhecimento. No meio da tempestade, nós deixamos a formalidade. Sabe por quê? Porque com certeza, quando os discípulos estavam a ponto de percebendo que o barco iria afundar, que ia virar, o texto diz que a água estava entrando dentro do barco, com certeza não foi de uma forma muito formal que eles foram chamar Jesus. Foi realmente com um clamor: Jesus, salva-nos! Jesus, socorre-nos! Então, no meio da tempestade, você perde a formalidade quando vai falar com Deus. Sua oração não é cheia de etiqueta, rebuscada. Então, no meio da tempestade, você clama. Porque você realmente quer ser salvo. No meio da tempestade, você deixa a formalidade de lado. Você se agarra com desespero e você clama por Deus. No meio da tempestade, nos tornamos humildes.
Nós precisamos muitas das vezes passar por tempestade porque nós achamos que somos alguma coisa, por causa do nosso conhecimento, por causa das nossas posses, por causa das nossas condições ou experiência. Por isso Jesus nos conduz no meio da tempestade, para realmente conhecer e sabemos que nós não somos nada ou somos insignificantes. Então, o primeiro aspecto, o primeiro objetivo de Jesus nos conduzir por meio da tempestade é para nós nos conhecermos. Segundo objetivo, o segundo propósito de Jesus nos conduzir no meio da tempestade é para conhecer Deus. Então veja, por que Jesus ele conduz os discípulos no meio da tempestade e os discípulos passam a se conhecer? Porque Jesus fala assim: por que vocês estão clamando a mim, homens de pequena fé? Então eles passam a entender que eles não tinham fé. Então eles passam a conhecer qual que é o nível de fé deles, que era muito raso. E depois que Jesus repreende o vento, que Jesus acalma o vento e a tempestade, eles perguntam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque realmente eles não conheciam Jesus. Então, muitas tempestades levantam na nossa vida para nós conhecermos a Deus. Para nós realmente conhecer o seu poder, conhecer a sua grandeza, conhecer a sua soberania. Então muitas tempestades se levantam na nossa vida, muitas tempestades se manifestam porque Deus quer se manifestar, revelando o seu poder e a sua glória. Então a lição que nós podemos tirar, primeiro, Deus mostra que Ele é onipotente. Onipotente porque Ele tem o poder sobre o vento, Ele tem o poder sobre o mar. Quando Ele fala: mar, cala-te, vento, aquieta-te, Ele está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador do mar, eu sou o Criador do vento, então Ele está no meu controle. Aleluia! Então eu quero falar para você: Deus tem o controle do seu problema. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua adversidade, por maior que seja a sua tempestade, Ele tem o poder para mandar esse problema cessar, esse problema se solucionar, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou, Ele é o El Shaddai. Então Jesus nos conduz por meio da tempestade porque Ele quer que conheçamos o seu poder, quer que conheçamos a sua glória e espere que Ele vai fazer esse vento da sua vida cessar, porque Ele quer manifestar a sua glória. Ele mostra também que na tempestade Ele é o nosso professor. Enquanto nós na tempestade, para nos conhecer, somos alunos, conhecendo Deus, conhecemos na tempestade que Ele é o professor, que Ele está usando a tempestade como uma ferramenta pedagógica para também nos aperfeiçoar, para moldar, para fazermos a nossa fé crescer e tornarmos mais habilidosos para exercer o nosso ministério, o nosso chamado no reino. Uma outra coisa, nós aprendemos que na tempestade Ele responde o nosso clamor. Porque Jesus acalmou a tempestade porque os discípulos clamaram. Isso eu quero falar para você. Se você clamar a Deus, Ele vai te responder. Não se desespere. Creia somente, porque Ele vai ouvir o seu clamor. A lição que nós aprendemos com os discípulos, que aqui Jesus fala:
Por que vocês estão clamando, homens de pequena fé? No capítulo 11 de Hebreus, nós vemos os discípulos fazendo parte da galeria dos heróis da fé. Apenas João, que tem uma morte natural, mas todos eles deram a sua vida, a sua fé, foram edificados, eles cresceram em fé, e fala que eles foram mortos, outros foram mortos à espada, outros queimados, e eles fazem parte da galeria dos heróis da fé. E eles perguntam quem é Jesus, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem. No final, quase todos eles morreram pelo nome de Jesus. Então, essa escola de Jesus, esse estágio de Jesus nos conduzir para a tempestade, realmente o desfecho é que nós vamos ter mais intimidade com Ele. A nossa fé será alicerçada. Vamos amadurecer como cristão, amadurecer como pessoa, para realmente estabelecer o reino e edificar o reino. E o mais interessante aqui no capítulo 12 de Hebreus, o versículo 1, diz que essas pessoas que estão na galeria dos heróis da fé estão torcendo por mim e por você hoje. Há uma grande nuvem de testemunhas hoje torcendo por mim e por você, para vencer as suas tempestades, vencer as suas adversidades, para à frente sermos capacitados para herdar o reino e trabalhar no reino. Muito obrigado, Deus te abençoe, que essa palavra edifique o seu coração, edifique a sua vida, passe para mais pessoas, para edificar a vida de mais pessoas, como tem edificado a sua. Muito obrigado, Deus te abençoe.